Olá, queridos irmãos, que a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Amados, hoje, se o nosso bom Deus assim nos permitir, nós iremos aí ver o capítulo 10 de Neemias. Mas antes de prosseguirmos, oremos ao nosso bom Deus. Querido Deus e Pai, te pedimos humildemente que o Senhor nos auxilie na compreensão de Tua palavra, que nós possamos ter clareza e aplicar a Tua palavra em nossas vidas, que nós possamos viver de acordo com as Escrituras, que nós possamos dar um bom testemunho a Teu respeito. Querido Deus, oramos em prol dos irmãos que estão distantes, irmãos que estão no campo missionário, levando a Tua palavra de forma corajosa e ousada. Irmãos que estão espalhados pelo mundo, que estão arriscando as suas vidas, em meio a essa crise que nós estamos passando, por essa pandemia, eles não têm parado, mas eles estão na linha de frente, levando o Evangelho adiante. Oro para que o Senhor os encoraje, que o Senhor os anime, que o Senhor os mantenha de pé. Querido Deus, oro pedindo que o Senhor aviva a tua igreja. Nos aviva, Pai. Traz um despertar espiritual em nossas vidas. Nos faz compreender a importância da tua palavra, o quanto que nós precisamos dela para poder vivermos. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, no capítulo 9 nós vimos a oração que a liderança fez. Vimos que, ao se aprofundarem nas Escrituras, eles viram que não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus. Isso gerou quebrantamento de coração. Então fizeram uma oração confessando os seus pecados e renovando a sua aliança com o Senhor. Vimos a compreensão da palavra de Deus trazendo mudanças extraordinárias em suas vidas. Trouxe um verdadeiro despertar espiritual. Um grande avivamento aconteceu na nação. Aqui no capítulo 10, continuaremos a ver os resultados desse avivamento na vida do povo. As mudanças que a compreensão da palavra de Deus trouxe para eles. Aprenderemos princípios práticos para as nossas vidas de hoje. Querido, como esse capítulo tem muitos versos, assim como o capítulo anterior, capítulo 9, para que eu não venha a dividir em duas partes, eu irei fazer um resumo de alguns versos para que nós possamos ganhar tempo. Irei seguir o mesmo método da semana passada, do capítulo 9. Eu não irei ler ele todo na íntegra, mas iremos lendo ele conforme nós iremos avançando. Ok? Então, os queridos, abram aí, por favor, Neemias, capítulo 10. Vamos ver do verso 1 até o verso 27. Esta é a relação dos que assinaram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Hatsu, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazim, Bilgai e Semaías. Esses eram sacerdotes. Dos levitas, Jesua, filho de Asaías, Binui, dos filhos de Enadad, Cadamiel e seus colegas, Sebanias, Odias, Quelita, Peluais, Anã, Mica, Reobe, Assabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benuni. Dos líderes do povo, Parós, Paat-Moabe, Elã, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, irmãos, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias,
Azur, Odias, Assum, Bezai, Arife, Anatode, Nebai, Macpias, Mesulão, Enzim, Mesabel, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anias, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pileá, Zobeque, Reum, Assabná, Maceias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baná. Até aqui, queridos. Irmãos, no final do capítulo 9, nós vimos que eles estabeleceram uma aliança com o Senhor. Vimos que essa aliança ela foi selada pelas autoridades do povo, pelos príncipes, pelos levitas e pelos sacerdotes. Aqui, no capítulo 10, nós iremos ver que essa aliança ela se estendeu ao povo também. Aqui, do verso 1 até o verso 27, como nós acabamos de ler, nós temos uma lista dos líderes que assinaram essa aliança. Esses homens eram representantes da nação. Eles estavam ali representando o povo. Pois, como nós vimos, esse avivamento foi nacional e não local. Não foi apenas um grupo em particular, mas foi a nação de Israel que houve ali na nação um despertamento espiritual. O primeiro nome que aparece aí, daqueles que assinaram, né, essa aliança, como nós vimos aí no finalzinho do capítulo 9, foi o governador Neemias. Como nós falamos, né, desde o começo, um dos pontos centrais aqui de Neemias é falar sobre a liderança. O livro de Neemias traz princípios extraordinários para a liderança. Princípios esses, irmãos, que podem ser aplicados em outras áreas também. Não é somente na área eclesiástica, mas ela pode ser aplicada na área da política, em uma empresa, em qualquer setor que requer um líder. Os princípios que Neemias ensina aqui sobre liderança são extraordinários. E aqui, irmãos, eu trago o primeiro ponto, né, importante e relevante para nós. A importância da iniciativa da liderança. Via de regra, é a liderança quem deve estar influenciando o povo. É a liderança quem deve estar servindo de exemplo para o povo. Portanto, a iniciativa tem que partir da liderança. O bom exemplo tem que partir dos líderes. No capítulo 9, nós vimos os líderes tomando a iniciativa de orar ao Senhor, confessando os seus pecados e renovando a aliança com Deus. Pois eu creio que a maneira mais eficaz de ensinar alguém é por meio do exemplo. Os líderes demonstraram aqui amor pela palavra. E isso influenciou todo o povo. Com o seu exemplo, eles influenciaram a nação. Os versos 28 a 29 diz o seguinte: o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, juntamente com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas que eram capazes de entender. Agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus Moisés e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Como já falamos, essa aliança não foi algo apenas restrita à liderança, mas todo o povo participou dela.
Todos aqueles que tinham capacidade de entender participaram dessa aliança solene, inclusive as crianças, né, que tinham a capacidade de entender aquilo que estava sendo falado. Eles fizeram um juramento sobre imprecação, ou seja, sobre maldição, para obedecer à lei de Deus. Em outras palavras, né, estava dizendo, olha, se nós não obedecermos a palavra de Deus, a lei do Senhor, que nós sejamos amaldiçoados. Né? Então, era isso que eles estavam querendo dizer. Para cumprir tudo aquilo que o Senhor deixou em sua palavra, essa aliança, portanto, consiste em eles obedecerem a palavra de Deus. Então, ali o acordo que eles fizeram com Deus consistia na obediência deles ao Senhor, e caso isso não acontecesse, que eles fossem então amaldiçoados. Queridos irmãos, que cada um de nós sejamos encorajados a fazer um voto ao nosso Deus. Que nós sejamos encorajados de realmente vivermos de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado, de obedecermos a sua palavra, de nos submetermos a ela. Essa é uma aliança que todo crente tem que ter. Irmãos, eu oro para que haja em cada um de nós um quebrantamento em nossos corações, para que nós possamos acertar as coisas com o Senhor, para endireitar os caminhos tortuosos em que andamos. Que haja em nós arrependimento. Mudança não somente na mente, uma mudança não somente no coração, mas uma mudança externa também. Pois é isso que arrependimento é. É uma mudança na mente, uma mudança na ação. Que hoje, irmãos, nós possamos renovar a nossa aliança com Deus, refazer nossos votos de obediência a Deus. Pois nós temos aprendido que não basta apenas estudarmos as Escrituras. Não basta apenas termos conhecimento a respeito dela. É preciso obedecer. É preciso nos submeter a ela. Vivermos de acordo com seus ensinamentos. Pois se o conhecimento não vem acompanhado com obediência, esse conhecimento não tem valor nenhum. Não serve para nada. O verso 30 diz o seguinte: prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Querido, dos versos 30, né, até o verso 39, nós temos, portanto, alguns pontos da lei de Deus que o povo não estava obedecendo. Então eles fazem uma aliança com o Senhor, prometendo, debaixo de maldição, de que iriam obedecer à lei do Senhor. E o primeiro ponto que eles frisam aqui no verso 30 é a respeito do casamento misto. Uma instrução muito clara no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Infelizmente, em nossos dias, esse ponto das Escrituras ele não é observado com seriedade, não é levado a sério. Ele é tratado de forma leviana por alguns membros do corpo de Cristo. Quando nós olhamos as Escrituras, a gente vê que esse tipo de relacionamento ele é muito perigoso, é destrutivo para o povo de Deus. Que ao longo da história tem sido uma boa tática do inimigo, né, para trazer grandes prejuízos para o povo de Deus. Quando a Bíblia fala que esse tipo de relacionamento não pode, ela não está simplesmente
dando uma opinião, mas um mandamento. É uma ordem do Senhor e não uma sugestão. Esse tipo de relacionamento, irmão, só trouxe prejuízo. Se os irmãos lembrarem, foi assim na época de Noé. Quando houve a mistura das filhas dos homens com os filhos de Deus, o que vem em seguida foi o juízo de Deus. O Senhor mandou o dilúvio para os castigar. Foi assim com a nação de Israel no Antigo Testamento. Por se misturarem com os outros povos por meio dos casamentos, isso trouxe grande prejuízo, um grande dano. O povo espiritualmente esfriaram e muitos abandonaram o Senhor, se desviaram dos caminhos do Senhor. Foi assim também com Sansão, né, o grande herói da fé, Sansão, né, um grande juiz. Também foi vencido, né, e trouxe grandes danos em sua vida, no seu relacionamento com Deus, por conta desse ponto também. Foi assim também com o rei Salomão, os irmãos lembram? Né? O rei Salomão também, por conta dessa prática, né, esse ponto em sua vida, também trouxe prejuízos no seu relacionamento com Deus. Portanto, não é um relacionamento que Deus aprova. Ele não abençoa, mas ele reprova, irmãos. Qualquer cristão que está em um relacionamento desse tipo está em rebeldia contra Deus. Nesse ponto, a Bíblia é muito clara. Ela diz que o relacionamento deve ser entre crente e crente, e não crente com incrédulo. Não é uma questão de superioridade, não é uma questão de preconceito, mas são princípios bíblicos. O nosso Deus, que é sábio, e os seus conselhos são maravilhosos, os seus conselhos não é para tirar o prazer da nossa vida, mas é justamente para nos dar uma vida prazerosa. Ao obedecermos a Deus, a nossa obediência nos livra de muitas situações embaraçosas, complicadas e dolorosas para nós. Infelizmente, os crentes que estão nesse tipo de relacionamento, se observarmos as suas vidas, eles não são tão produtivos para o reino de Deus como deveriam ser. Eles começam a esfriar e esse esfriamento chega a tal ponto que eles até abandonam a caminhada cristã. Se os irmãos observarem, pegando aqui como exemplo Salomão, que nós citamos sobre ele aqui, ele começou a caminhada super bem com Deus, mas por conta do casamento misto, né, por se casar com mulheres que não eram crentes no Senhor, essas mulheres acabaram corrompendo o seu coração e ele começou a se desviar dos caminhos de Deus e o rei Salomão chegou a praticar idolatria, olha aí. E foi punido por Deus, castigado por Deus por conta disso. Então, irmãos, o assunto é sério, né? Não é algo simples. E muitos hoje não levam isso a sério. Eles não querem ouvir essa parte das Escrituras. Eles sabem disso, mas às vezes simplesmente ignoram. E se a gente observar no meio cristão, né, aqueles que têm esse tipo de relacionamento, eles não são tão produtivos para o reino de Deus. Porque não dá. Não dá, né? A vida espiritual dele acaba sufocando a outra parte. E para ele não perder a outra parte, ele então sacrifica a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, para poder dar atenção, né, à outra parte que, logicamente, nós entendemos, não quer nada com Deus. Isso é um assunto tão sério, né, tão sério, e nós devemos dar a devida atenção. A igreja, ela deve orientar os seus membros em relação a esse tipo de relacionamento e, em particular, aos jovens da igreja, deixando claro para eles que esse tipo de relacionamento é proibido, que não tem a bênção de Deus e também não tem a bênção da igreja. Que Deus esteja, irmãos, nos encorajando hoje a consertarmos a nossa vida com Ele, para jogarmos fora todo o fermento, tudo aquilo que está atrapalhando nosso relacionamento com Ele. Se for um relacionamento
desse tipo como está listado aqui, que nós possamos então tomar devidas providências e nos submeter à palavra de Deus. Se é uma outra coisa que está nos atrapalhando, né, seja um emprego, seja qualquer uma outra coisa, ou até mesmo um bem que está nos impedindo de exercermos nossas obrigações para com o reino de Deus, que nós também venhamos a largar, a deixar, a abandonar, porque é melhor obedecer. O verso 31, então, diz o seguinte: quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem em dia de sábado ou de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão do trabalho, a terra, e cancelaremos todas as dívidas. Queridos, há outro ponto importante da lei do Senhor que eles estavam sendo negligentes era em relação ao dia do Senhor. Eles não estavam se dedicando ao Senhor como deveriam. Eles não estavam respeitando o dia que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento para que eles pudessem adorar o Senhor. Nós precisamos entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O trabalho é importante, mas a palavra de Deus deve ser prioridade. Quando nós colocamos o trabalho acima das nossas responsabilidades para com o Senhor, estamos pecando, estamos sendo negligentes para com Deus. Estamos dizendo com as nossas atitudes que ganhar dinheiro é muito mais importante do que adorarmos a Deus. Na observação do dia do Senhor, também estava incluso o ano sabático. Eles deveriam trabalhar 6 anos em uma terra e deixar essa terra descansar durante um ano. Então trabalhava 6, né, nessa terra, cultivando, plantando, colhendo, e deixava essa terra descansar. Depois de 6 anos, deixava um ano inteiro essa terra descansando. O ano sabático também é conhecido como o ano do perdão. Nesse período, todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Que nós possamos entender também, irmãos, que nós precisamos, que nós devemos dedicarmos tempo ao Senhor. Temos que entender isso. Trabalhar é necessário, é importante, mas Deus deve ser prioridade. Deus deve estar realmente em primeiro lugar. O verso 32 a 33 diz o seguinte: assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Outro ponto, né, importante que eles ressaltam aqui é da oferta. Eles também estavam sendo negligentes nesse ponto. Não estavam cumprindo com suas responsabilidades. Não estavam ofertando de acordo com as Escrituras. Mas esse é mais um ponto que foi restaurado em suas vidas. Tudo isso, os irmãos lembram, né, que veio toda essa mudança, toda essa transformação aqui na vida deles é por conta do entendimento claro das Escrituras. Queridos irmãos, nós também precisamos entender a necessidade da oferta na igreja. Precisamos entender que tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Nós já aprendemos que devemos contribuir com alegria, que Deus ama quem oferta com generosidade, com alegria no seu coração. Não devemos ofertar com tristeza ou com um sentimento de simplesmente obrigação, mas as nossas ofertas devem ser fruto de um coração agradecido.
As ofertas eram para manutenção do templo e das atividades de adoração ao Senhor. Eles, portanto, deveriam contribuir com alegria. E deve haver esse mesmo sentimento em nós também. Eles viam a oferta como parte de sua adoração ao Senhor. E nós precisamos ter essa mesma perspectiva, que as nossas ofertas também fazem parte da nossa adoração a Deus. E para finalizarmos aí dos versos 34 até o verso 39, diz o seguinte: Também tiramos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente o que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do nosso Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles quem recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão deverá acompanhar os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É ali que os sacerdotes ministram o que os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Irmãos, dos versos 32 até o verso 39, eles falam a respeito de suas responsabilidades para com o templo. Os irmãos vão sempre ver essas expressões aí, entre o verso 32 até o verso 39. Essa expressão, o templo de meu Deus, o templo de meu Deus. Conforme a lei, aí tem o templo de meu Deus. Então, desses versos fala a respeito da responsabilidade deles para com o templo e tudo aquilo que envolve a sua adoração a Deus. Eles prometem serem mais diligentes, mais cuidadosos para com o templo e para com a adoração. É uma aliança de consagração. Em outras palavras, eles estão dizendo que irão viver para a honra e a glória de Deus. Eles estão dedicando as suas vidas ao Senhor. E isso inclui não somente os seus bens, mas também os seus filhos. Por conta da aliança deles com o Senhor, eles tinham que apresentar diante de Deus seus primogênitos. E isso também é válido para os animais. Queridos irmãos, aqui estamos diante de um grande desafio para nós. Nós também devemos consagrar a nossa vida ao Senhor. Devemos viver para Ele, pois tudo o que nós temos foi Ele quem nos deu, inclusive a vida. Eles estão demonstrando o zelo para com a casa de Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Eles finalizam aqui no verso 39 dizendo: não negligenciaremos ao templo do nosso Deus.
O amor deles pelo Senhor foi restaurado. Que o nosso seja também. Que nós possamos amar a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, com tudo o que nós temos. Que nós possamos consagrar ao nosso Deus não somente a nossa vida, mas os nossos bens e os nossos filhos. Que nós não sejamos negligentes com o Senhor e nem com a sua casa, que é a igreja. Que nós possamos servir a Deus com um coração sincero e cheio de gratidão. Queridos irmãos, que nós possamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Que cada um de nós possamos nos consagrar a Deus. Que nós possamos servir a Deus de coração grato, de coração alegre. Mas, queridos irmãos, devemos entender que essa adoração só é possível se ela estiver embasada nas Escrituras. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos compreendê-la. Precisamos gastar tempo com ela, lendo, meditando nela dia e noite. Queridos irmãos, vou parando por aqui. Espero que tenha ficado claro para os irmãos. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, amado Deus, tende misericórdia de nós, pois temos sido negligentes em nossa adoração. Nós temos falhado em nosso serviço a Ti, Pai. Restaura-nos. Pai, renovamos nossa aliança contigo. Ajuda-nos a sermos mais fiéis, dai-nos um coração mais temente. Que cada um de nós, Pai, possamos olhar para as nossas vidas, nos converter dos nossos maus caminhos, nos arrependermos das maldades que temos praticado, da rebeldia do nosso coração, e possamos retomar a nossa caminhada contigo. Pai, ajuda-nos para que nós possamos, de fato, obedecer a Tua palavra, não sermos apenas meros conhecedores da Tua lei, mas cumpridores dela. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.